Olá, consumidores! Está no ar mais uma edição do programa da ADECO, realizado semanalmente pela Associação para a Defesa do Consumidor. Enquanto consumidores, temos o direito de reclamar sempre que algo não corre conforme o esperado. É por meio dessa participação ativa que se promovem mudanças e se encontram soluções junto aos governos, instituições, empresas ou quaisquer entidades prestadoras de serviços. A ADECO permanece disponível para apoiar na resolução de questões de consumo e na defesa dos direitos de todos os consumidores cabo-verdianos. Por agora, fique na nossa companhia e informe-se sobre os temas que marcam esta edição do programa. 14 de novembro, Dia Mundial da Diabetes. A nutricionista Ira Lima fala da importância da alimentação na prevenção e controlo da diabetes. Os avanços tecnológicos e a inclusão é o tema a ser abordado na rúbrica Acreditar para Incluir. Informação Jurídica responde quais os direitos e deveres dos avós em relação aos netos. A ADECO responde à seguinte questão: comprei um produto e não gostei. Posso o devolver? Minuto do Consumidor com o tema Prazos de garantia de um bem substituído. Em mitos ou verdade sobre a ADECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informa-se sobre o direito do consumidor à informação e formação. O segredo não é ganhar mais, mas sim gastar com inteligência, tema abordado pela nossa colaboradora Herman Freire nesta edição da rúbrica Educação Financeira. Educação Financeira para um Consumo Consciente aborda o tema Recomeçar com Consciência Financeira. Empregos produtivos, condições de trabalho justas e seguras, com remuneração adequada são as bases que norteiam o 8º ODS da ONU, Agenda 2030, a ser abordado pelo Gustavo Ramos nesta edição do programa. Em Consumo Consciente, saiba como se preparar para as promoções antecipadas da Black Friday 2025. E por último, a importância de associar-se à ADECO. O Dia Mundial da Diabetes é celebrado todos os anos a 14 de novembro e tem como objetivo aumentar a consciencialização da população sobre a doença e promover a sua prevenção e o controlo em todo o mundo. E para assinalar esta data, repomos no programa de hoje a rúbrica Consulta com Especialista, onde a nutricionista Ira Lima aborda a importância da alimentação na prevenção e controlo da diabetes. A educação nutricional é de fazer parte daquele tratamento, né? E também, claro, na prevenção. Então, quando nós falamos em educação nutricional, nós esperamos mais numa forma de munir a pessoa, de dar mais armas, de fazer um autocuidado através da alimentação para a prevenção de qualquer tipo de doenças. Isso inclui diabetes. Se não saber direito o que é que não tem que comer e maneira que não tem que comer, nós prevenimos de doenças como a diabetes. Que tem um alimento, não estou a dizer que é específico para tratamento de diabetes. Não tem que alimentos que podem dar e que podem piorar nossa condição enquanto diabéticos. Que alimentos não podemos usar a nosso favor? Por exemplo, não tem canela que está a controlar índice glicêmico quando está a consumir alimentos. Não tem frutas, por exemplo, dependendo do tipo de fruta também, e hortaliças cruas que podem trazer-nos mais fibras, e fibras é um aliado na nossa alimentação para combater níveis altos de açúcar no sangue. Não tem alimentos como a chia, linhaça, frutos secos, por exemplo, nozes, que também trazem-nos mais nutrientes e de uma forma saudável é que desvia nos açúcares que estão no sangue. Não que tem nenhuma fruta que não está dizendo, não, essa fruta ali sim que pode usar enquanto diabético. Não tem frutas que não está sinalizar porque estes têm um índice glicêmico maior, ou seja, quando não está comendo, isto haverá açúcar no nosso sangue mais rápido. Então, não te dizer, uma banana, por exemplo, vou comer uma banana muito grande, vou comer uma banana com porção menor, porque senão, se vou comer 2 bananas, vou comer uma banana muito grande, lá sim pode ser prejudicial. Então, não estou falando nem fruta proibida, não estou falando de frutas que não te sinalizar que tem índice glicêmico maior, ou seja, tem poder de aumentar aquele glicose sanguíneo mais rápido, num curto tempo. Não estou só dizer que já assim não tem que usar uma porção menor. Por exemplo, não tem frutas que é mais rico na água, é que te desvia açúcar mais devagar. Então, não te preferir que lá sim, mas não quer dizer que é outro proibido. Cada alimentação tem que ser variada,
equilibrado, adequado para aquela pessoa. Ele tem que balancear tudo que os grupos de alimentos, então nunca me excluir nenhum tipo de alimentos, de modo a pessoas pensar que carboidratos tem que ser proibido, por exemplo. Então é só equilibrar tudo que os grupos de alimentos de uma forma harmoniosa, se não te conseguir trazer vários nutrientes de uma forma saudável para aquele diabético conseguir comer de quase tudo um pouco. Sempre preferindo que os alimentos mais natural possível, menos processados, porque não se vê que quando tem alimentos processados industrialmente, não tem mais adição, por exemplo, de açúcares, que é uma coisa que não te queria evitar, então não te evitar usar aqueles alimentos processados. Aquele acompanhamento de uma nutricionista é super importante, porque não tem estado sempre de adequar aquela dieta, aquela alimentação daquele paciente. Então, quando não te trata de diabetes, não tem 3 pilares importantes. Não tem aquele parte de acompanhamento médico, tem aquele tratamento farmacológico, não tem aquela parte de uma nutricionista que vai fazer aquele acompanhamento dietético, ou seja, bate ajustar a dieta àquele paciente, e não tem aquela parte de educação física, que é também muito importante, não pode negligenciar, não tem que fazer atividade física, não tudo faz nas vidas, doentes ou não, então não tem que os 3 pilares lá assim, que é para tratamento do diabético. A mensagem que me queria deixar ali é que não tem que usar a alimentação a nosso favor, não evitar estar a pensar que o fato de nós estar saudável hoje não quer dizer que nunca não deve ficar doente, não tem que pensar no nosso futuro, não querer envelhecer com saúde, então não querer estar com saúde no nosso dia a dia, de fazer tudo atividades de forma normal, então não tem que pensar nisso, não tem que alimentar de forma saudável e nunca deve olhar a alimentação saudável como uma coisa chata e monótona, não poder procurar ajuda de um profissional caso não tiver que as ideias ali, sim, que é para poder melhorar nos hábitos e daí a prevenir várias doenças, incluindo diabetes. A delegação da ADECO na Ilha da Boa Vista, em parceria com a Polícia Judiciária, convida toda a comunidade a participar numa conversa aberta subordinada ao tema Burla nos dias de hoje, que terá lugar no dia 11 de novembro, terça-feira, às 18 horas, no Centro de Dia dos Idosos do Rabil. O encontro tem como objetivo informar, sensibilizar e alertar os cidadãos para as diferentes formas de burla que têm surgido atualmente, bem como partilhar orientações práticas sobre como prevenir e reagir a este tipo de crime. Esta é uma oportunidade para esclarecer dúvidas, trocar experiências e reforçar a vigilância comunitária, contribuindo para uma sociedade mais consciente e protegida. Venham informar-se e ficarem mais atentos às diversas formas de burla. Contamos com a vossa presença. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação, que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. A inovação tecnológica tem-se mostrado um dos maiores motores de transformação social nos últimos anos, não apenas no campo da economia, mas também em aspectos cruciais como a educação, saúde e mobilidade social. A junção entre a inovação e a inclusão oferece soluções poderosas para reduzir desigualdades e criar oportunidades mais igualitárias. Nesta edição da rúbrica Acreditar para Incluir, a socióloga Neila Delgado fala-nos sobre os avanços tecnológicos e a inclusão e quais são os seus impactos. Olá, sejam bem-vindos à rúbrica Acreditar para Incluir. Hoje vamos falar sobre avanços tecnológicos e a inclusão e quais são os seus impactos. Vivemos hoje a década de maior aceleração tecnológica da história. Inteligência artificial, telemedicina, ensino remoto, automação. É impossível negar os ganhos. Hoje em dia, é possível uma consulta médica acontecer à distância, pois evita as filas e custos. Um estudante em ilhas ou zona rural pode assistir às aulas da universidade. Pessoas com deficiência visual ou motora conseguiram acesso sem precedentes ao mundo do trabalho graças à acessibilidade digital.
Empregos remotos permitiram novas fontes de renda fora da capital. Neste caso, quando bem usada, a tecnologia não é apenas ferramenta, é uma ponte social. Além disso, quem não tem dados móveis, smartphone ou literacia digital fica excluído da conversa e da oportunidade. Nasce um novo tipo de desigualdade invisível. É mito achar que basta ver tecnologia para ver inclusão. Inclusão digital é obra de decisão de políticas públicas, de acesso universal à internet como direito básico, formação digital para quem ficou fora da primeira onda de inovação, plataformas e serviços desenhados com critérios de acessibilidade e, sobretudo, participação das pessoas afetadas nas decisões tecnológicas. O grande desafio não é travar o avanço, mas garantir que ele seja inclusivo e responsável. Isso passa por educação tecnológica, investimento em inovação e políticas públicas que protejam os cidadãos. Ou seja, a tecnologia deve estar ao serviço das pessoas e não o contrário. A tecnologia aproxima quem está longe. Pais imigrados fazem videochamadas diárias com os filhos. Relações familiares não esperam mais um ano para um abraço. Em muitos casos, a tecnologia não esfriou o afeto, ela o prolongou. Mas também mudou a textura das relações. Ficamos hiperconectados no ecrã e desconectados na mesa. Conversas profundas perderam espaço para mensagens rápidas. Likes substituíram reconhecimento real. E a comparação constante nas redes criou uma nova solidão. Gente rodeada de contactos e mesmo assim sentindo só. O conflito é outro. Hoje, bloqueamos em segundos quem antes precisaríamos aprender a negociar no olhar. Estamos perdendo a relação interpessoal. Por isso, a pergunta não é usar ou não usar, mas como usar sem perder o humano. Cabe a todos, governo, sociedade civil, escolas, famílias, empresas, decidir que tipo de futuro queremos construir. Quais os direitos e deveres dos avós em relação aos netos? Uma questão a ser esclarecida com a jurista Dirlene Miranda na rúbrica Informação Jurídica. Em Cabo Verde, o papel dos avós na vida dos netos encontra-se fundamento jurídico no Código Civil e na Constituição da República, ainda que de forma indireta, refletindo o valor social e afetivo da família como núcleo fundamental da sociedade. A lei reconhece a importância da convivência intergeracional e, em situações específicas, atribui aos avós direitos e deveres que visam proteger o bem-estar e o desenvolvimento integral dos menores. Os avós gozam do direito de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dos netos enquanto menores, sendo-lhes conferida prioridade na guarda das crianças em casos de inibição do poder paternal dos pais, desde que não existam circunstâncias especiais que desaconselham tal medida. Essa norma traduz-se num princípio de solidariedade familiar, reconhecendo a importância do vínculo entre avós e netos e o papel protetor que os ascendentes podem desempenhar em contextos de fragilidade parental. A lei estabelece que o exercício do poder paternal deve ser sempre orientado pelo interesse superior da criança, o que inclui o direito do menor de manter relações significativas com a sua família alargada, entre o qual se inserem os avós. Assim, ainda que os avós
não detenham automaticamente o direito de visita ou convivência formalmente previsto na lei, a proteção do interesse do menor pode fundamentar judicialmente o reconhecimento desse direito, quando se demonstrar que o convívio familiar é benéfico ao desenvolvimento afetivo e psicológico da criança. Por sua vez, a Constituição reforça esse entendimento ao estabelecer que a família é o elemento fundamental e natural da sociedade e deve ser protegida pelo Estado e pela sociedade. Esse princípio garante que a convivência familiar, incluindo os laços intergeracionais, é um valor a ser preservado e promovido, cabendo às instituições públicas adotar medidas que assegurem a continuidade e estabilidade das relações familiares. No entanto, é importante destacar que, em condições normais, os deveres de sustento, educação e guarda recaem prioritariamente sobre os pais, titulares do poder paternal. Os avós apenas assumem tais responsabilidades de forma subsidiária, isto é, quando os pais não puderem cumpri-las por motivos de incapacidade, ausência, falecimento ou decisão judicial de inibição do poder paternal. Nesse contexto, o papel dos avós passa a ser de suporte e substituição, garantindo que os netos não fiquem desprotegidos e que a continuidade dos laços familiares seja mantida. O ordenamento jurídico reconhece implicitamente o direito dos avós à convivência com os netos e, de forma expressa, a sua prioridade na guarda quando os pais estão impedidos de exercer o poder paternal. Embora ainda falte uma regulamentação específica sobre o direito da visita e convivência familiar dos avós, os princípios de proteção da família e do interesse superior da criança permitem fundamentar judicialmente a defesa desses vínculos. Dessa forma, os avós exercem um papel de grande relevância moral e jurídica, suplementam e protegem a função parental, transmitem valores e afetos e asseguram a continuidade da estrutura familiar, sempre com base no princípio do melhor interesse do menor e no dever constitucional da proteção familiar. Tudo vês que me bebo Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Mas agora, sinceramente, boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voa, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou que te entender, porque onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. A nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é gosto, né? Já, vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa, metendo você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, isto tem que avisar você. Mas se que avisar você estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação.
Bora-me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, com o Estado bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Após ele, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou não vai direto para lá, não vai? Estou bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você já tem que o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem que o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. Vino de todo crioulo, no como passeio, filho de Deus vai levar no tetiga. Comprei um produto e não gostei. Posso o devolver? A ADECO responde com a jurista Shirley Graça. A lei estabelece que quando um produto apresentar defeito, o consumidor tem direito à reparação, o que envolve troca, devolução ou redução do preço. Mas, quando não há defeito no produto e o motivo da troca é preferência de cor, modelo ou necessidade de outro tamanho ou quantidade, os estabelecimentos comerciais não são obrigados a trocar ou a aceitar a devolução. E não tendo obrigação de aceitar a troca ou devolução do produto, a situação dependerá da política de troca ou devolução do próprio estabelecimento comercial. A loja não é obrigada a trocar um produto sem defeito, a menos que tenha oferecido essa opção no momento da compra. As informações sobre a política de troca devem ser apresentadas de forma clara ao consumidor no momento da compra. É aconselhável também ao consumidor perguntar, no momento da compra, se é possível a troca ou a devolução. Caso a loja informe que realiza trocas ou devoluções, ela deve cumprir. E, nesse caso, a loja pode estipular regras, como, por exemplo, a apresentação da fatura-recibo, estipular o prazo para troca ou devolução, entre outros. Já se a loja informar que não realiza trocas ou devoluções de produtos sem defeitos, analisa se de facto necessita daquele produto e com quais características. Pense e repense a compra. Compre de forma consciente e esteja sempre esclarecido. E nesta edição da rubrica Minuto do Consumidor, Simão Delgado veio nos falar dos prazos de garantia de um bem substituído. Minuto do Consumidor. Olá, sejam bem-vindos ao Minuto do Consumidor. No programa de hoje falaremos sobre prazos de garantia de um produto substituído. Nem todos sabem, mas quando um produto com defeito é substituído por um outro novo, o consumidor recebe uma nova garantia. Por exemplo, você comprou uma televisão que apresentou um defeito e dentro do prazo de garantia fez a reclamação e o estabelecimento comercial lhe entrega uma nova televisão. A partir desse momento, inicia-se uma nova contagem da garantia. Essa regra assegura que o consumidor tem um produto em perfeitas condições e um tempo justo para testar a qualidade. Mas atenção! Guarde sempre o comprovativo da substituição ou da nota de entrega do novo produto. Sem este documento, pode ser difícil comprovar o início do novo prazo. Caro consumidor, exija os seus direitos e seja um consumidor consciente e participativo. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito! Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira,
ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Muitas vezes o equilíbrio financeiro não depende apenas do tamanho do rendimento, mas sim de forma como o dinheiro é administrado. Planejar, definir prioridades e controlar os gastos são passos essenciais para garantir estabilidade e alcançar os objetivos pessoais e familiares. O segredo não é ganhar mais, mas gastar com inteligência. Tema abordado pela nossa colaboradora Herman Freire na rúbrica Educação Financeira. O segredo não é ganhar mais, mas gastar com inteligência. Muitos acreditam que a solução para os problemas financeiros é um salário maior. Se eu ganhasse o dobro, tudo se resolveria. Mas a verdade é dura. Ganhar mais sem saber gastar é como encher um balde furado. Dinheiro extra some em compras desnecessárias, parcelas infinitas e luxos momentâneos. E o ciclo de aperto recomeça. O verdadeiro segredo está em dominar o gasto. Gastar com inteligência significa perguntar antes de comprar. Eu preciso disso? Isso agrega valor à minha vida ou só alivia uma emoção passageira? Uma pausa de 24 horas evita 90% das compras por impulso. Priorizar o que importa. Pague a si primeiro. Corte o supérfluo sem sofrimento. Use o método do envelope. Divida o dinheiro em categorias: alimentação, lazer, e só gaste o que está ali. Fazer o dinheiro trabalhar por você. Em vez de um carro novo financiado em 60 vezes, invista o valor da parcela em algo que renda. Gastar com inteligência não é ser pão duro, é ser dono do seu dinheiro, não escravo dele. Comece hoje. Anote tudo o que gastou nos últimos 7 dias. Você irá se surpreender. E comece a mudar. O futuro financeiro não depende do quanto você ganha. Depende do quanto você controla. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Recomeçar com consciência financeira é mais do que ajustar números. É repensar hábitos, prioridades e escolhas que moldam o nosso bem-estar. Ainda há tempo para corrigir o rumo, organizar o orçamento e preparar um novo ano com mais equilíbrio, segurança e tranquilidade. Cada decisão tomada agora pode ser o primeiro passo para um 2026 mais estável e próspero. Portanto, nesta edição da rúbrica Educação Financeira para um Consumo Consciente, Rosalina Lima traz-nos dicas de como recomeçar o ano com consciência financeira. Bem-vindos a mais um programa sobre educação financeira. O tema de hoje é recomeçar com consciência financeira. Faltam apenas 2 meses para o final do ano. O fim do ano é um tempo de reflexão, aquele momento em que olhamos para trás e avaliamos as nossas conquistas, reconhecemos os desafios e começamos a sonhar com um novo ciclo que se aproxima. Mas será que estamos realmente prontos para um novo ciclo? Para recomeçarmos de forma diferente? Todos os anos repetimos as mesmas promessas. Vou começar a poupar. Este ano vou sair das dívidas. Vou começar o meu negócio. Mas será que esses planos saem do papel? Ou são apenas promessas que renovamos ano após ano sem ver mudanças reais? E se este ano fosse diferente? E se 2026 fosse, de facto, o melhor ano da vossa vida financeira? Para isso, é preciso organizar, eliminar o que já não serve e abrir espaço para o novo. Olhe para o ano que termina com honestidade. Antes de pensar no que deseja conquistar, olhe para o que já viveu. O que correu bem? O que pode melhorar? Será que conseguiu poupar? Cumpriu o orçamento? Houve gastos desnecessários? Planeie um ano e crie 2026 com metas realistas e mensuráveis. Crie o seu plano de ação e faça as coisas acontecer na sua vida. Chega de procrastinação.
Metas concretas ajudam a manter o foco e a motivação. Metas sem prazos são apenas sonhos adiados. Monte o seu plano de ação para o novo ano. Não espere janeiro para começar. Define desde já o seu orçamento mensal, as suas prioridades e crie uma pequena reserva para a época festiva. Começar o ano preparado é como plantar boas sementes num solo fértil. Com disciplina, paciência e propósito, os frutos virão. Mais segurança, equilíbrio, esperança e coragem para fazer melhor em 2026. Até o próximo programa. Trabalho digno, remunerações compatíveis e valorização do potencial humano são algumas das exigências da população em todos os lados. Trabalho digno e crescimento econômico é o tema do 8º ODS da Agenda 2030 pela Paz e Justiça Social. Esse ODS lembra-nos da importância de criar oportunidades de emprego para todos, promover condições de trabalho seguras e incentivar economias inclusivas e sustentáveis. Fique na companhia do Gustavo Ramos e descubra as ambições da ONU e parceiros referente ao trabalho digno e crescimento econômico. O trabalho digno é uma das bases do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 da Agenda 2030 da ONU. Empregos produtivos, condições de trabalho justas e seguras, aliados a uma remuneração adequada, formam a base do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8. Esse objetivo reconhece que o crescimento econômico só é verdadeiramente sustentável quando se promove inclusão, justiça social e oportunidades iguais para todos. Para orientar esse compromisso global, o ODS número 8 apresenta um conjunto de metas que reforçam a importância do trabalho digno como motor de desenvolvimento humano. A meta 8.1 enfatiza a necessidade de promover o crescimento econômico sustentado e inclusivo, incentivando políticas que impulsionem a produtividade e fortaleçam setores estratégicos da economia. Em sintonia, a meta 8.2 destaca o papel da diversidade econômica, da inovação e do progresso tecnológico na criação de empregos mais qualificados e na melhoria das condições de trabalho. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 também chama a atenção para grupos que historicamente enfrentam barreiras no mercado laboral. A meta 8.5 estabelece o compromisso de alcançar emprego pleno e produtivo para mulheres, homens, jovens e pessoas com deficiência, assegurando igualdade salarial para trabalho de igual valor. Já a meta 8.6 busca reduzir significativamente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação, reconhecendo que investir na juventude é garantir o futuro. A segurança e a proteção no ambiente de trabalho também recebem foco especial. A meta 8.8 reforça a necessidade de defender os direitos trabalhistas, promover ambientes laborais seguros e erradicar práticas abusivas, como o trabalho forçado e o tráfico de pessoas. Temas também centrais da meta 8.7, que visa eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2025. Para que o crescimento econômico seja verdadeiramente inclusivo, é fundamental apoiar micro e pequenas empresas, responsáveis por grande parte dos empregos no mundo. É essa a essência da meta 8.3, que incentiva o empreendedorismo e a formalização dos negócios, além de criar políticas que ampliem o acesso ao crédito e fortaleçam iniciativas locais. Na mesma direção, a meta 8.10 propõe ampliar o acesso a serviços financeiros, especialmente em países em desenvolvimento, fortalecendo a autonomia econômica de indivíduos e comunidades. Por fim, a meta 8.9 lembra que a sustentabilidade também deve guiar setores estratégicos, como o turismo, incentivando práticas que promovam a cultura local e protejam o meio ambiente. Assim, o ODS número 8, que tem a ver com o trabalho digno e crescimento econômico, convida-nos a repensar a relação entre o trabalho e o desenvolvimento. Promover trabalho digno não é apenas garantir emprego, mas assegurar condições que valorizem o potencial humano, protejam direitos, reduzam desigualdades e fortaleçam a prosperidade coletiva. É de extrema importância criar oportunidades de emprego para todos, que promovam condições de trabalho seguras e incentivam economias inclusivas e sustentáveis.
Com a aproximação da Black Friday 2025, muitas lojas iniciam campanhas promocionais antes da data oficial. Estar preparado para essas ofertas antecipadas é fundamental para aproveitar os melhores descontos de forma segura e planejada. O consumo consciente desta edição do programa explica aos consumidores como se preparar para as promoções antecipadas da Black Friday 2025. Olá, consumidor consciente, seja mais uma vez bem-vindo à rubrica da ADECO que procura incentivar o consumo consciente, oferecendo conselhos, sugestões e dicas para um dia-a-dia mais sustentável. A Black Friday 2025 está programada para a sexta-feira do dia 28 de novembro e as empresas já começam a antecipar as ofertas. E nós por cá, durante os próximos programas, queremos alertar o consumidor que vai precisar de planeamento e de prudência para evitar descontos pouco proveitosos. E como eu disse, estamos a aproximar-nos da Black Friday e muitas lojas já começaram a anunciar promoções e descontos antecipados. Mas é preciso ter cuidado para não se deixar levar pelo entusiasmo e acabar a comprar antes da hora, perdendo o verdadeiro desconto no dia oficial. Ouça então dicas e alertas para se preparar para as promoções antecipadas da Black Friday deste ano. Quando surge aquele desconto antecipado, como saber se ele é realmente vantajoso? Para o consumidor, só uma necessidade específica deve justificar a antecipação das compras na Black Friday. Não há garantia de que os preços apresentados, como excepcionais descontos, sejam de facto vantajosos. É uma situação incerta. A segurança só existe se você tem o hábito de monitorar com frequência os preços dos produtos que deseja adquirir. E então, vale investir nos descontos antecipados ou é melhor esperar pela Black Friday? O consumidor que tem tempo e disciplina para monitorar preços consegue se beneficiar dessas antecipações. Ele consegue planear melhor a compra, comparar os preços com ferramentas online e decidir se o desconto é realmente vantajoso. Isso é especialmente importante para eletrónicos que exigem planeamento. E quem acompanha os preços com antecedência vai saber se aquela promoção que começou agora é verdadeira ou é apenas marketing. Assim a decisão é informada e segura. E que cuidados precisam ser tomados na hora de comprar pela internet na Black Friday? A Black Friday é sim uma oportunidade para conseguir bons descontos, mas comprar pela internet exige cuidado e planeamento. 3 pontos essenciais que você deve observar antes de clicar em comprar. O primeiro cuidado é o planeamento financeiro. Pergunte-se, você reservou recursos para essa compra? Não comprometa todo o seu orçamento apenas para aproveitar o desconto. Comprar por impulso só para não perder a oportunidade pode ser muito perigoso. Organize, pesquise e reserve o dinheiro necessário para aquilo que realmente você precisa. O segundo ponto é a verificação da idoneidade da empresa. Os organismos de proteção e defesa do consumidor mantêm listas de empresas com práticas fraudulentas ou que descumprem o que pretendem entregar. No site da ADECO pode encontrar as empresas mais reclamadas pelos consumidores. Antes de comprar, confira o cadeado na barra de endereço. Ele indica que a navegação é segura. Certifique-se de que o site é oficial e não falsificado. Procure também plataformas de reclamações e avaliações de outros clientes. Desconfie de lojas que você não conhece, que não têm histórico ou que oferecem promoções muito acima do normal. Ofertas atraentes podem ser falsas ou resultar em problemas de entrega. Outro cuidado importante é o descumprimento da oferta. Muitas vezes o problema acontece após a finalização da compra, quando o site trava ou não entrega o produto. Nesse caso, o consumidor precisa estar atento, fazer a reclamação e verificar se a empresa tem histórico de problemas com clientes. E se você comprou um produto com desconto antes da Black Friday e depois encontrou o mesmo produto mais barato durante a data oficial? Antes de mais nada, é preciso pesquisar. Se a empresa anuncia, por exemplo, 90% de desconto, o consumidor deve verificar essa oferta utilizando comparadores de preços ou ferramentas online. É importante entender que quando você aceita a compra com a promessa daquele desconto, não é possível questionar depois o preço. Algumas empresas aplicam o chamado truque da metade do dobro. Dobram o preço do produto e depois anunciam um grande desconto. Na verdade, o consumidor acaba pagando o valor real do produto à vista sem nenhuma economia.
Por isso, a pesquisa prévia é fundamental. Antes de clicar em comprar, compare preços, acompanhe o histórico do produto e tenha certeza de que o desconto é verdadeiro. Assim você evita surpresas e aproveita de facto a Black Friday. E se você deparar com problemas na compra, é importante saber como registar reclamações. Na ADECO, a Associação para a Defesa do Consumidor, denúncias podem ser realizadas pelo telefone 973 3230 ou pelo e-mail informacãoadec@gmail.com. Lembre-se, reclamações na ADECO são destinadas a associados e associadas. Também é possível registrar denúncias no site da IGAI, uma forma de garantir que a sua queixa seja formalizada e tratada pelas autoridades competentes. Comprar com segurança é planear, é pesquisar e saber onde recorrer se algo não correr como esperado. Assim, tu aproveitas de facto os descontos da Black Friday sem riscos. No próximo programa teremos mais assuntos sobre Black Friday. Não perca! Despeço-me desejando a quem nos escuta uma semana de consumo consciente. Até daqui a 8 dias. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no SAL, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E chegamos ao fim do nosso programa. Agradecemos a sua audiência e reforçamos a importância de conhecer e exercer os seus direitos consumidor. Continue nos acompanhando para mais informações e orientações que ajudam a tornar o consumo em Cabo Verde mais consciente, justo e responsável. E se tiverem dúvidas, denúncias ou sugestões, podem entrar em contato com a ADECO através dos telefones da sede em São Vicente, 232 7033, telemóvel 973 3230, 527 36 45, Praia 971 38 74, SAL 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Podem também acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook e YouTube, ler a nossa coluna no jornal Terra Nova, assistir o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saloan e escutar-nos nas 14 rádios parceiras.
Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.